Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, graça e paz. Hoje, domingo, dia do Senhor, quinto domingo da Páscoa. Estamos vivendo o tempo, que nós festejamos, comemoramos e celebramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós acreditamos que Jesus ressuscitou, nós também vamos acreditar que ressuscitaremos, porque Jesus deu a sua vida por todos nós. E eu quero convidar você para que nós juntos possamos escutar a palavra que vem do nosso Senhor, que está no Evangelho de São João, no capítulo 13, os versículos de 31 a 33a e 34 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Logo que Judas saiu da sala do cenáculo, Jesus disse: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará em breve. Filhinhos, por um pouco apenas ainda estou convosco. Dou-vos um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, este texto que nós acabamos de escutar, ele é a continuação daquele texto que fala da última ceia, que fala que Jesus lavou os pés dos seus discípulos, que Jesus saiu da mesa, se cingiu com a toalha, pegou uma bacia de água e foi lavando os pés de cada um. E hoje, então, o Senhor, com esta palavra, Ele está também nos dizendo que Judas, ele saiu, Logo que Judas saiu, Jesus disse, agora é glorificado o Filho do Homem. Judas havia tomado uma decisão. Qual teria sido, então, esta decisão? Entregar Jesus. E a gente deve também pensar aquela decisão que Judas tomou. Parecia para ele mais certa, mas logo a sua consciência pesou, porque ele, ao sair dali, depois que havia traído Jesus, ele correu e foi se tirar a vida. Toda decisão que nós formos tomar, independentemente se for uma decisão religiosa, ou uma decisão profissional, uma decisão familiar, pessoal, toda decisão que nós formos tomar, nós precisamos ter um discernimento, fazer a medida, ou fazer a pesagem. O que mais nos leva à consequência ou ao êxito? E muitas vezes nós pensamos sempre no mais fácil. E o mais fácil nem sempre é aquilo que nos leva ao êxito. Aqui, irmãos, a decisão de Judas o levou
a morrer. E a gente precisa colocar no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, que as decisões que nós tomamos, todas têm uma consequência, para o bem ou para o mal. Por isso, é necessário que nós sempre busquemos a decisão que esteja em conformidade com a vontade de Deus, porque ela poderá tirar toda a nosso seguimento ao nosso Senhor. É uma decisão, é algo importante, é algo exigente. Por isso, nem que muitas vezes a gente sofra, muitas vezes a gente passe apertado, mas não podemos renunciar aos ensinamentos do Senhor para fazer aquilo que é mais fácil. E como diz, por isso, não há glória sem cruz, como também não há cruz sem ressurreição. Eu estava preparando esse momento e estava lembrando daquela que Jesus falava, que para entrar a porta é estreita. E numa porta estreita, onde muitas pessoas vêm, muitas, até mesmo vão comparar com os animais, numa porteira estreita onde todos querem passar ao mesmo tempo, muitas vezes nós nos ferimos, nos ralamos, sofremos muitas vezes. Mas se nós queremos chegar ao reino de Deus, nós devemos prosseguir, ainda que seja por essa porta estreita, ainda que nos leve, às vezes, à cruz. Porque, como disse, não há cruz sem ressurreição. É a cruz que nos leva à ressurreição, assim como aconteceu com Jesus. O ponto-chave que nós podemos enxergar nesse dia: Jesus tornou-se modelo para cada um de nós. Ele é o modelo para cada um de nós, e por isso ele nos diz: nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ele estava falando daquele momento que ele havia realizado ali com os discípulos, ter lavado os pés dos seus discípulos. Ele fez, mostrou como deve ser feito. E nós precisamos, então, ser perseverantes, precisamos ser insistentes. E muitas vezes, por isso, nós nos ferimos, como eu disse. Mas não desanimemos, não renunciemos à nossa tomada de decisão, ao nosso chamado, ao nosso sim que nós demos ao Senhor. Eu gosto muito sempre de lembrar, que a palavra de Deus, ela não é apenas para ser lida, para ser estudada, mas, sobretudo, para ser assimilada, para ser praticada, para ser vivida. Aqueles que anunciam a palavra de Deus devem ser os primeiros a colocá-la em prática. E isso começa com o exemplo, O exemplo que, como eu disse para todos nós, é o Senhor Jesus. Ele fez e mostrou, ele se entregou para que nós tenhamos vida. E nós que somos seguidores do Senhor, nós que professamos a nossa fé católica, nós que professamos Jesus como o Senhor da nossa vida, nós que somos cristãos, portanto, devemos imitar, seguir os seus ensinamentos, fazer aquilo que o Senhor nos ensinou. E ele fala que nisto vos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Muitas vezes nós vivemos na mesma igreja, vivemos na mesma comunidade, mas vivemos nos arranhando, vivemos discutindo, brigando. Não, irmãos, nós somos do Senhor. Como diz aquela palavra de São Paulo, diz:
Vós não sois de Paulo, não sois de Apolo, vós sois de Cristo. Nós somos de Cristo e por isso vivermos os ensinamentos dele é o que nos diferencia das outras pessoas, das outras religiões, dos outros pensamentos, das ideologias, não é? É isso. Nós somos de Cristo. Façamos, portanto, a vontade do Senhor. Se nós queremos também sermos glorificados com o Senhor, precisamos viver da forma que ele viveu, dando a vida, se entregando, não buscando o mais fácil, mas fazendo a vontade, aquilo que é certo, aquilo que faz o bem também para aqueles que estão à nossa volta. Um feliz domingo para você. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Fique em paz, em nome de Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Salve Maria e viva Cristo Rei.